Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Cirlei, trabalho com as segundas séries do noturno, a disciplina de matemática. E junto com os outros professores, com a professora Alessandra, o professor Chico e a professora Josi, no início do mês de maio, nós desenvolvemos, então, com vocês, estudantes, uma atividade relacionada à questão da pandemia. Então, como as outras áreas do conhecimento também estavam trabalhando sobre o assunto, nós, com o objetivo de que vocês conseguissem se instrumentalizar e adquirir conhecimento e informações para estar podendo agir na sociedade, nós resolvemos trabalhar, então, a questão fato ou fake, para que vocês pudessem estar identificando se uma notícia é verdadeira ou se ela é falsa. Nessa atividade, então, realizada com vocês, vocês receberam algumas notícias para estar identificando. Tiveram a oportunidade de assistir alguns vídeos, de ter acesso a alguns textos para realizar a leitura e a reflexão, e na sequência, então, vocês tiveram a atividade para realizar. Entre os textos que vocês tiveram à disposição para o estudo, tinha o texto que falava dos 8 passos para identificar uma fake news. E entre esses passos, então, nós temos a questão de avaliar a fonte, o site e o autor do conteúdo, avaliar a estrutura do texto, se de repente há erros ortográficos ou erros de concordância, prestar atenção na data da publicação, ler mais do que só o título e o subtítulo, mas ler a reportagem como um todo, né? Pesquisar em outros sites de conteúdo para verificar se os dados apresentados realmente são coerentes, verificar se de repente não se trata de um site de piadas, e só compartilhar depois que vocês verificarem, então, que a informação é realmente correta. Aqui traz como uma dica, usar o Saúde Sem Fake News, que é um canal desenvolvido pelo Ministério da Saúde, para, nessa época de pandemia, estar auxiliando a população na identificação, então, de uma notícia, se ela é fake ou é fato. E a primeira notícia que trazia para vocês era uma notícia divulgada pelo site G1. Aqui como fonte o Ministério da Saúde, um infográfico elaborado em 12 de 4 de 2020. E o assunto do gráfico é as mortes por coronavírus no Brasil. Total de óbitos causado pelo coronavírus SARS-CoV-2, segundo o Ministério da Saúde. Então, a primeira morte foi no dia 17 de março, e no dia 12 de abril havia 1.223 mortes. Então, nós podemos analisar aqui que possui data, possui fonte, então, através da fonte é possível verificar que os dados são verdadeiros. Esse site, o G1, é um portal de notícias brasileiro mantido pelo Grupo Globo, então é um site que divulga informações do governo. Então, é um site confiável. Então, através de todos esses itens que a gente pôde verificar aí no gráfico, nós podemos considerar, então, esta notícia como verdadeira. A segunda notícia que trazia para vocês identificarem se é fato ou fake era um comunicado. Segundo a notícia aqui, era um folder do governo do estado de Santa Catarina, da Secretaria de Estado da Saúde, tinha logo do SUS também. E aí nos cabe analisar aqui dentro as informações para verificar se realmente é ou não é verdadeira essa notícia. Então, a Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina informa através desta nota que está sendo investigado cerca de 53 casos de coronavírus no norte do estado. 38 foram registrados na região de Joinville, 80% em homens com idade entre 18 a 25 anos. Percebemos aqui que a idade onde o coronavírus geralmente acaba atacando a população não é em torno de 18 a 25 anos, né? Ele acomete geralmente as pessoas de mais idade. O aumento elevado de suspeitas do coronavírus pode ter sido, aqui temos um erro ortográfico, causado pelo feriado de carnaval, onde havia um número grande de pessoas concentradas na mesma área. Suspeita inicial é que o coronavírus, mais um erro ortográfico, tenha chegado pela região com um homem vindo da Guiné. Sabemos que essa informação não é verídica. Na dúvida, é só estar consultando aí no Google e estar verificando.
Recomendamos que todos devem sair na rua com máscaras tipo PFF2, evitando a contaminação. Também aqui as máscaras tipo PFF2 não é o único tipo de máscara que nós podemos estar utilizando. Tem as máscaras cirúrgicas, tem as máscaras de tecido. Na sequência, caso você tenha quaisquer sintomas abaixo, favor recorrer, então aqui mais um erro ortográfico, ao hospital mais próximo com urgência. Também está sem acentuação, mais um erro. Também sabemos que não devemos recorrer ao hospital mais próximo. Primeiro, temos que verificar se realmente estamos apresentando todos os sintomas que são os sintomas do coronavírus. Aqui traz dor de cabeça, febre, tosse, dificuldade para respirar, cansaço e dor muscular. Sabemos que existem outros sintomas além desses. Então, observando tudo o que nos traz aí, né, tem vários erros ortográficos, tem informações que não são coerentes, né? Embora a fonte, a princípio, pareça ser uma fonte confiável, mas os dados não são coerentes. Qualquer pesquisa vai fazer vocês verificarem que esse é fake. Esse comunicado foi divulgado com o objetivo de causar pânico na população, né? Porque foi um comunicado divulgado no início da pandemia. Mas ele é um comunicado fake. Boa tarde, alunos. Bom dia ou boa noite, não sei em que momento que vocês vão assistir esse vídeo. O meu nome é Alessandra Dorini, eu sou professora de matemática das turmas 101, 102, 103 do matutino, né, das turmas do NEM. E também sou professora da turma 104, 302, 303 e 304 do noturno. Então, juntamente com os outros professores de matemática da nossa escola, nós vamos fazer a correção das questões da atividade fato ou fake. Eu vou fazer com vocês a correção na questão 13 e 4. A questão 13, ela dizia o seguinte: os casos registrados no estado de Santa Catarina diariamente. Veja os dados mais recentes e o histórico sobre o total de pacientes confirmados com o vírus e os que ainda aguardam o resultado dos exames oficiais, segundo a Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde. Então, aqui, lembrando lá dos 8 passos para verificar se essa notícia é uma notícia fato ou fake, então a gente tem aqui que essa notícia nos apresenta o link da onde ela foi retirada. E se a gente verificar nesse link, a gente vai comprovar que essas informações aqui são verídicas. Outra, ele cita a Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério da Saúde. São órgãos confiáveis. A data dessa notícia, se vocês verificarem aqui, ela vai do dia 29/1/2020 até o dia 26/4/2020. Então, ela é uma notícia recente, ela não é uma notícia antiga. Então, aqui o que nós temos? 47 casos descartados, 258 casos em análise, 1.337 casos confirmados e 43 mortes. Então, essa notícia, ela é uma notícia fato, é uma notícia verdadeira. E outro ponto importante, ela não apresenta nenhum erro de ortografia, nenhum erro de concordância na estrutura da reportagem também. Vamos para a próxima questão, que é a questão 4. A questão 4 é uma notícia que foi publicada no Twitter, né, o Twitter do Osmar Terra, que é médico, né, deputado e ex-ministro do Desenvolvimento Social. Então, ele publicou essa notícia no Twitter dele, falando que a Holanda, que não fez quarentena e não fechou nenhuma loja, já passou do pico da epidemia e está indo para o fim da epidemia. Então, o que nós temos aqui? A Holanda, como vocês devem ter acompanhado nos noticiários, ela fez um isolamento social bem severo, inclusive proibindo a abertura de bares, de restaurantes, proibindo também a questão da circulação das pessoas na rua sem as medidas de proteção e, inclusive, multando as pessoas que insistissem em estar na rua sem respeitar a distância mínima de 1,5 metro de uma pessoa para outra. Então, foram medidas bem severas que foram tomadas, né, para fazer esse controle da questão da contaminação. Então, essa notícia é uma notícia falsa, é uma notícia fake,
que foi publicada por uma pessoa assim que, né, teoricamente teria que ter mais informações para não fazer esse compartilhamento, tá bom? Então, a minha parte era essa. Um abraço para todo mundo. Esta, então, é a questão número 5, sobre para analisar se é fato ou fake. Acredito que vocês não tiveram nenhuma dificuldade para perceber de que não tinha como ser verdadeira essa notícia, né? Começando pelo título do gráfico, mortes de primos de porteiros, no subtítulo, novos casos de explosão de pneus, né? Na verdade, esse gráfico é um gráfico do final do mês de março, dos números lá da Itália, os números dos infectados da Itália, né? E que, na verdade, ele já é consequência de um outro fake news. Lá no estado do Pernambuco, no final do mês de março, saiu um fake news de uma pessoa que teria morrido de um acidente. Era um borracheiro, um senhor de 54 anos, que teria explodido um pneu na cabeça dele, enfim, né? Teria sido vítima desse acidente e que teria saído na certidão de óbito como vítima do Covid-19. Então, aquele era um fake news porque nada disso tinha acontecido. E alguém pegou esse gráfico, então, e satirizou, né, botando esses títulos aqui, que de cara já não dá, né, já mostra que não tem nada a ver com algo sério, né? A própria fonte, né, indica que é do Sindicato dos Porteiros Primos de Caminhoneiros, né? Isso não existe uma situação ou um sindicato de uma categoria dessa forma, né? Então, de cara, já dá para perceber. Na verdade, é uma brincadeira que alguém quis fazer, mas como tem o símbolo da Rede Globo no gráfico, então passa a ideia de que esta informação é da Rede Globo e com isso desacredita. Porque o que é fake news, na verdade? Fake news é uma notícia falsa que tenta prejudicar alguém, né? Sempre que alguém usa uma notícia falsa para prejudicar alguém, isso é um fake news, né? Então, ali como tem então o símbolo da Rede Globo, passando a ideia de que essa emissora que está dando essa notícia, então realmente é um fake news, mas que já é consequência então de um outro fake news. Olá pessoal, tudo bem? Vou falar para vocês um pouquinho então daquela questão que vocês tinham na atividade, que era sobre o pH dos alimentos. Eu acho que era a questão de número 4 ou 5 lá da atividade de vocês, tá? Ela dizia assim, ó, vou ler. O Covid-19 é imune a organismos com um pH maior de 5,5. Precisamos consumir mais alimentos alcalinos que nos ajudem a aumentar o nível do pH para combater o vírus. Alguns dos quais são limão, 9,4 o pH, abacate, 15,6 o pH, e enfim, aí por diante, tá? Essa era a questão que vocês deveriam dizer se ela era fake news ou não. Então, posso afirmar para vocês que é um fake news, porque o pH, ele só vai de 0 até 14. O limão, o abacaxi e a laranja, elas são frutas ácidas, e o pH é em torno de 4. Mais uma coisa que estava bem óbvia ali, que dava para ver também que não estava correto, né? Porque pH, quando a gente fala do pH em química, esse pH é escrito com P minúsculo e o H maiúsculo. E talvez essa informação aqui, vocês já conheciam, talvez já tivessem até visto ela lá nas aulas de química. Posso afirmar para vocês que tem muito mais riqueza aí para informar sobre o pH, né? Mas que vocês procurem, vão em busca, porque a minha resposta deveria ser bem rápida, tá? Então está aí, essa questão é um fake news. Então,
temos duas notícias aqui no nosso trabalho Fato ou Fake. O slide número 7 fala das mortes ocorridas de 1º de janeiro a 30 de março de 2020. As mortes comparadas, outras doenças comparadas ao contágio do Covid-19, as mortes do Covid-19. Então, compara como mortes pelo ataque cardíaco, acidentes vasculares cerebrais, as infecções de vias aéreas, comparam o índices de mortes dessas doenças com a morte pelo Covid-19. Então, como eu posso distinguir uma notícia falsa de uma verdadeira? Esses dados que estão nessa notícia, elas são de 1º de janeiro a 30 de março de 2020. Então, notem que, dia 1º de janeiro desse ano, não havia nenhum caso de morte de Covid-19 no Brasil, né? E, em 30 de março, haviam 159 mortes pelo Covid-19 no Brasil e não 940, como está dando na notícia. E também fala que é da fonte DataSUS, que é um órgão do Ministério da Saúde, o sistema do Ministério da Saúde, que divulga essa notícia dessas mortes por essas outras doenças a cada 2 anos. Então, essa estatística de mortes é de 2018 e não de 2020, né? Então, aí dá para ver que é uma notícia falsa. Agora, nós temos esse outro gráfico no slide 8, que fala dos casos de contaminação pelo coronavírus, o Covid-19 no Brasil, conforme a faixa etária das pessoas, que vai de 9 anos até 90 anos ou mais. Notem que esse site é do governo do estado, tem o logo original, oficial, do governo do estado de Santa Catarina. E na data, que está de 20/4 de 2020, ela estava no começo da disseminação do vírus. Então, os números estão dentro das estatísticas e das normais e dentro da curva de contaminação do vírus para aquela data, né? E aí hoje, se você for no site que tinha essa notícia, está lá a mesma notícia, está lá os mesmos dados, né? Porque hoje em dia já existem órgãos e outros órgãos e outros sites que tiram do ar as notícias fakes, né? Detectam as notícias fakes e tiram do ar, né? Então, hoje, se você for lá procurar essa mesma notícia, está lá, os mesmos dados estão lá. Então, é isso que dá para distinguir de uma notícia falsa de uma verdadeira.